Olá pessoal de eletrônica, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na aula 9, falar um pouquinho sobre a introdução do amplificador somador. A gente vem falando aí de uma série de amplificadores e hoje a gente vai falar sobre esse amplificador somador. Vamos lá? Ok, vamos colocar aqui a apresentação. Introdução, pessoal. O amplificador somador, ele é um circuito amp-op, o qual a gente viu na aula passada, e ele permite realizar a soma de dois ou mais sinais. O amplificador somador, ele é uma variação, né, do amplificador inversor, digamos assim. A gente facilmente pode ver a semelhança no circuito e no sinal de saída, que de fato possui polaridade invertida em relação aos sinais de entrada. Aqui a gente tem uma imagem, né, de um amplificador operacional, né? A gente tem aqui a entrada não inversora, a entrada inversora e a saída. E aqui a gente tem, né, um somador. Então a gente tem aqui duas resistências, né, duas entradas, e a gente tem o terra, a saída, a entrada inversora, ou seja, não inversora ligada ao terra, e aqui a gente faz uma somatória dos sinais para obter uma saída. Bom, se a gente for resolver esse circuito, né, na região que ele esteja linear, né, a gente vai ver que da aula do amplificador inversor, né, que é a aula passada, a gente viu que a malha de realimentação, né, em um conjunto com ganho infinito do amp-op, ele faz com que a tensão no terminal inversor ela seja igual à tensão no terminal não inversor. Então, dessa forma, a gente vai ter a tensão, né, de 0 volts, o GND, na porta inversora, fazendo as correntes I1 e I2 nos resistores R1 e R2 dependerem apenas das tensões V1 e V2. Então a gente tem aqui que a corrente I1 ela é igual a V1 dividido por R1. A corrente I2 ela é V2 dividido por R2. Ainda, né, no circuito de região linear, a gente pode dizer, né, que a corrente da porta inversora ela é zero. Por que ela é zero? Devido à impedância de entrada infinita do amp-op. E aí, se a gente for pela lei de Kirchhoff, né, das correntes, a corrente IF do resistor de realimentação RF, ela é igual à soma das correntes I1 e I2. Olha só aqui, ó, o nosso IF, essa equação, né? O nosso IF ele é igual a I1 mais 2, que vai ser igual a V1 dividido por R1 mais V2 dividido por R2. Então, ainda na resolução linear, a gente vai dizer que pela lei de Kirchhoff das tensões, podemos determinar a tensão no terminal de saída do amp-op. Seria dessa forma. A gente tem a equação, né, que é aqui V0 igual a menos RF vezes IF, que é igual a menos, entre parênteses, né, V1 vezes RF dividido por R1 mais V2 vezes RF dividido por R2. Essa é a equação que vai determinar a tensão no terminal de saída. Bom, podemos ver que o sinal de saída V0 é uma soma ponderada dos sinais de entrada V1 e V2, sendo a ponderação realizada pelos resistores R1 e R2. Aí também temos a polaridade invertida devido à topologia inversora do amplificador. Perfeito? Ainda na região linear, a gente
para obter um amplificador somador sem a inversão da polaridade, a gente pode, né? Porém, a gente tem que fazer o quê? Adicionar um estágio inversor com R1 igual a RF para que o ganho, né, GF, né, que a gente chama, seja menos 1. Aí a gente tem a polaridade, né, invertida. Bom, assim temos então os ganhos GF1 e GF2 para cada um das entradas V1, né, para cada uma das entradas V1 e V2. Olha só, a gente tem aqui as equações. Para o ganho, né, de F1 igual a menos RF dividido por R1 e o ganho de F2 é igual a menos RF dividido por R2. E a gente tem uma equação, né, montada aqui como um todo, que é igual, que é o V de saída, né? Então a gente tem aqui, ó, G, o ganho, né, de F1 vezes G1, mais o ganho, né, de F2 vezes V2, que é igual ao quê? A menos V1 vezes RF dividido por R1 mais V2 vezes RF dividido por R2. Essa seria a equação para a gente ter o ganho. Obter-se, né, a saída, vamos dizer assim. Ainda na região linear, né? Com isso, pessoal, a gente vai ter o seguinte circuito equivalente para o amplificador somador. Note que, assim como o amplificador inversor da aula passada, a fonte do circuito equivalente tem terminal positivo, ligado ao terra, devido aos ganhos GF1 e GF2 serem negativos. Olha só, a gente tem aqui, né, o circuito equivalente do amplificador somador. Tá? Bom, se a gente for agora para uma outra região, né, a região saturada, a gente, né, pode dizer que quando o amp-op satura, ou seja, a tensão de entrada é muito alta e faz a tensão de saída ser limitada pela tensão de alimentação, a malha de realimentação ela não será capaz de manter ambos os terminais inversor e não inversor na mesma tensão. Perfeito? Bom, nesse caso, então, para resolver o circuito, em vez de utilizar a saída de uma fonte de tensão controlada pela tensão diferencial, a gente utiliza uma fonte de tensão constante de amplitude mais VCC se o nosso VD for maior que zero, ou menos VCC se o nosso VD for menor que zero. E calculamos a tensão no terminal inversor a partir das leis de circuitos. Naturalmente, para um amp-op ideal, não haverá corrente no terminal inversor. O amplificador somador, né, com várias entradas. O que a gente pode dizer disso? Então, no amplificador somador, não estamos limitados a utilizar apenas duas entradas, ou seja, podemos usar mais entradas. Podemos fazer o uso de quantas entradas forem necessárias. Basta adicionar mais resistores de entrada ao terminal inversor e ligar o sinal de entrada neste resistor. O sinal de saída continuará sendo a soma ponderada de diversos sinais de entrada. Então a gente consegue fazer, né, uma série de entradas para que a gente consiga fazer uma soma ponderada desses sinais de entradas e obter uma única saída. Bom, pessoal, aqui algumas referências, né, de onde a gente pode buscar informações, e era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje, essa pequena, né, introdução sobre o amplificador aí operacional somador, tá bom? Então, boa aula a todos, né? Espero que tenham gostado e até a próxima. Muito obrigado.